Começa a dizer palavras de amor a Jesus nessa noite. Não somos nada sem o Senhor, Jesus, sem tua presença. Tudo que nos basta ao Senhor, Jesus. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levo por onde eu for. Cante com todo o seu coração nessa noite. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho
que eu perca tudo. Se eu tiver a Ti, eu tenho tudo. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais. Sobre nós, saber sobre nós, Teu fogo arde em mim, muda o meu Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo quero oferecer. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento. Que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Pois do que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há, oh Jesus, do que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a Ti, entregar minha vida como adoração. Receba a nossa adoração verdadeira, nosso louvor não seja um momento,
pavio sozinho pega fogo, mas pavio que tem azeite preservado continua e continua, Jesus. Derrama o seu fogo sobre nós mais uma vez. Que esse fogo encontre azeite para continuar queimando, Jesus. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Não se apagará, não. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Não terá fim, Jesus. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Não. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Não se apagará. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Acende outra vez a chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez. Cante isso com toda a sua força. Acende outra vez a chama em nós, aviva, Jesus. Viva outra vez, viva outra vez. Acende outra vez, Jesus, a chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez. Acende outra vez a chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez. Essa geração tem lenha pra queimar, aleluia. Pode incendiar, vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar, pois do que vale ter as poesias, as harmonias, verdade em nós. Do que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Pois do que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade. Do que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Acende outra vez a chama em nós, aviva outra vez. Faça disso uma oração nessa hora. Peça para Jesus acender novamente o fogo que um dia queimou dentro de você. Acende outra vez a chama que queimou um dia. Aviva o nosso coração.
O fogo arderá sobre o altar continuamente e não se apagará, não se apagará. O fogo arderá sobre o altar continuamente sobre o altar e não se apagará.
oração, eu quero que você pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Eu quero que a gente ore como igreja agora. Eu quero que a gente se una como irmãos em oração nesse momento. Eu quero que nesse momento vocês ministrem para o próprio coração. Eu quero que nesse momento vocês coloquem diante de Deus o próprio coração e comece a pregar para o seu próprio coração. Fala para Ele que Deus é maior do que suas ansiedades. Fala para o seu coração que Deus é muito maior do que as tristezas, do que os problemas, do que as dificuldades. Prega para o seu coração que Deus é muito maior do que tudo que você já enfrentou e do que tudo aquilo que você vai enfrentar. Deus, eu coloco aqui diante do Senhor a vida de cada irmão. Deus, estamos aqui unidos, Pai, unidos diante da Sua presença, adorando o Seu nome. Deus, que honra. Aqui. Tem vergonha não, levanta a mão. E aí o que você fez? Você ficou, não, olha, eu vou pedir para o pastor orar. Não. Você tem condição de Deus para levantar a tua voz em oração e, através de Jesus, determinar a vitória dessa pessoa. E principalmente vocês que são jovens, tantos sonhos, tantas coisas que vocês pensam nessa faixa etária, e eu tenho certeza que Deus pode dar o direcionamento para vocês. O outro slide, por favor. Então eu quero convidá-los aqui para se juntar a nós nesse ministério. Tá? Se puderem colocar o outro slide lá, por favor, se tiver condição lá. Acho que não está entrando, né? Ah, tá. Em Êxodo 32, 11 a 14, eu só quero ler e já vou encerrar, não quero quebrar a dinâmica do culto. Eu vim aqui para a gente simplesmente conhecer vocês ficarem mais conhecidos meus também, e eu de vocês. Êxodo 32, 11 e 14, pode colocar na tela, por favor? Diz assim: uma época em que o povo começou a reclamar muito da direção de Moisés, enfim. E aí Moisés não largou a mão daquele povo. Eu queria incentivar você a não largar a mão do teu próximo, daquele que está com você, da tua família, do teu conhecido, do teu colega de escola. Porque o que Moisés fez? Disse assim: Moisés, porém, buscou o favor do Senhor, o seu Deus, clamando: ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo, que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios: foi com má intenção que ele os libertou, para matá-los nos montes e bani-los da face da terra? Abandona o furor da tua ira, tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo. Moisés foi corajoso, ele se colocou na brecha e dizendo assim: Senhor, poupa o teu povo. Eu estou aqui pedindo, implorando ao Senhor. Deus, não faz isso com o teu povo, tem misericórdia. E a palavra diz que o Senhor, Ele ouviu a oração de Moisés. Então você, nesta noite, você é chamado para isso. É coisa boa cantar, a gente está na igreja, enfim, mas não esqueça que é o mais importante da tua vida. Eu estou na igreja nesses 45 anos, foi em momentos de que me faltou oração, foi momentos que eu tive mais dificuldade, mas no momento que eu consegui levar a sério a oração, chorar aos pés do Senhor em casa, até no serviço mesmo, quantas vezes eu parei meu carro na estrada e orei ao Senhor, e o Senhor ali me encontrava e me abençoava e renovava a minha vida. Eu quero que Deus renove a sua vida nesta noite ainda aqui, para que você veja o quão bom e importante é a gente estar na presença de Deus. Todos os domingos nós temos então um período de oração do Ministério Efatá, que é das 8 horas às 8h45. Quantos que vêm o culto domingo pela manhã ou só vêm no culto dos jovens? Que é um direito seu. Quantos que vêm no culto domingo aqui? De manhã? Pela manhã tem? E à noite? Então, tem gente que vem de manhã e à noite. Então, não estamos sozinhos. Tá bom? Eu tenho vindo os dois horários para tentar puxar a galera. E eu queria que vocês
me ajudassem. Amanhã nós vamos estar aqui, ó, das 8 às 8h45. Ah, pastor, eu vou chegar às 8h20, não tem problema, vai lá orar, chora um pouquinho com nós lá e Deus vai abençoar você. À tarde, das 18 às 18h45. E esse ministério, a pedido do pastor Roberto, a gente quer que toda a igreja ela se una, se entrelace, jovens, a geração mais idosa, enfim, todos do grupo aqui de louvor, todos se entrelacem nesse ministério para que todos possam estar orando. O meu sonho é que esteja pelo menos 50 pessoas orando ali. Tivemos 22 no domingo passado, e no momento que nós começar a orar e você nos ajudar, vocês vão começar a ver gente sendo transformada pelo poder de Jesus Cristo. Quantos que creem? Amém ou não? Então fica aqui o recado. Se pudesse colocar o slide, o primeiro, dos horários ali, e eu já vou terminar. Minha participação é muito rápida aqui, e algum dia talvez eu venha aqui contar um pouco das minhas experiências para vocês, né? A gente tem uma longa experiência, já estou com 61 anos, já vivi um pouco também já, né? E tem lá, ó, não volte somente a sonhar, volte a orar. Deus realiza ações de quem ora. Então, eu coloquei o slide errado, tá? Ali eu coloquei da reunião, mas é das 8 às 8h45 e das 18 às 18h45. Vamos colocar de pé e vamos falar aquela frase lá. Quantos que dá para... Quantos que estão conseguindo enxergar ali, ó, em cima? Tá difícil ou não? Vamos lá, vamos ler junto então? Vamos lá, 1, 2, 3. Não volte somente a sonhar, volte a orar. Deus realiza sonhos de quem? Deus realiza sonhos? Amém ou não? Aplauda o Senhor então. Você pode se assentar, muito obrigado. Tá? Alguém que vá essa pregação nessa noite. Uma, orar pela vida do Samuel. Estenda suas mãos sobre a vida dele, abençoe a vida dele, que ele venha transbordar da presença do Senhor. Encha ele com oração, com bênçãos. E outra, orar pelo seu coração, que o seu coração venha estar preparado para essa mensagem. Deus já preparou Samuel, já deu a palavra, já ministrou no coração dele, mas se o seu coração não estiver preparado para essa palavra, você vai sair da mesma forma que entrou. Então, ora também, primeiro pelo Samuel e depois pelo seu coração. Amém? Deus, nós te louvamos, Senhor Pai, nós te agradecemos o seu santo nome, Senhor Pai. Pai, aqui está a vida do Samuel, Senhor Pai, que vai pregar nessa noite, Senhor Pai. Nós cremos que o Senhor já falou no coração dele, Senhor Pai. Nós cremos que o Senhor já deu a palavra, Senhor Pai, ao coração dele. O seu Espírito Santo ministrou no coração dele. Senhor Pai, em nome de Jesus, venha transbordar, que ele venha transbordar a tua presença nessa noite. Senhor Pai, em nome de Jesus, que ele venha ter autoridade aqui nesse altar, Senhor Pai, para conduzir a tua palavra, Senhor Pai, que ele venha ter ousadia, Senhor Pai, que ele venha ser cheio e transbordante, Senhor Pai, da tua palavra, da tua presença, em nome de Jesus, Senhor Pai, que venha, Senhor Pai, esvaziar de tudo, Senhor Pai, que venha ser sem reserva, Senhor Pai, tudo que o Senhor deu a ele nessa noite, Senhor Pai, que ele venha transmitir para nós, Senhor Pai. Também nós oramos, Senhor Pai, sobre o nosso coração, Senhor Pai, que venha estar preparado para receber essa palavra, Senhor Pai, em nome de Jesus, como Jesus disse em Lucas 8, Senhor Pai, que nosso coração venha ser como a terra fértil, Senhor Pai, não venha, Senhor Pai, uma semente cair sobre espinhos, que não venha cair sobre a pedra, sobre a terra seca, mas em nome de Jesus, que essa palavra hoje, Senhor Pai, venha cair no terreno fértil, em nossos corações, Senhor Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Pai, amém. Amém, pode se assentar no seu lugar. Muito boa noite a todos também. Vocês estão bem? Boa noite, que estão felizes com Jesus aí. Amém, já podemos desfrutar da presença do Senhor durante o louvor, durante a adoração. E agora vamos partir para esse momento da palavra. Amém? O tema da pregação de hoje é: mataram aquele cara, mas não mataram a mensagem. Mataram aquele cara, mas não mataram a mensagem. Eu queria que nós hoje falássemos sobre os mártires. Nós estamos usando a oportunidade do que tem acontecido nesses últimos dias aí, né? Inclusive ontem eu postei até um vídeo lançando a pergunta de que, será que aquele cara que foi morto nos Estados Unidos, ele era um mártir da nossa fé cristã, ou ele era somente um ativista político? Quantos aqui viram aquele vídeo assustador e de morte violenta do Charlie Kirk? Quantos aqui viram? Amém. Se você não viu, eu sinto até um pouco de inveja de você, porque realmente
foi muito violento aquele vídeo, etc. E, na verdade, o que nós vamos fazer é usar a oportunidade desse acontecimento, para nós podermos olhar para a história do nosso tempo, da história do nosso povo cristão, a história da nossa fé, e olharmos para os mártires da nossa fé, entendemos o que a palavra de Deus tem a nos dizer e a nos ensinar sobre essa doutrina, e principalmente, o meu objetivo e o nosso objetivo aqui hoje é inspirar os nossos corações pelas histórias e pela forma com que essas pessoas viveram, para que nós possamos então encarnar essa ousadia, encarnar esse espírito de vivermos o cristianismo até as últimas consequências. Não existe outro tipo de forma de viver como cristãos. Nós temos que viver até as últimas consequências. Amém? Amém. Eu gostaria de, antes da gente começar, até mesmo da gente falar sobre o Charlie Kirk, talvez você esteja curioso para saber essa resposta, se ele era ativista político ou não. Quem sabe que para mim a resposta é sim. A resposta fácil e curta é sim. Mas a resposta certa, não a resposta curta, a resposta certa é olharmos para a palavra de Deus e entendermos o que ela tem a nos dizer sobre o que é um mártir e sobre o que nós devemos aprender com eles e nos inspirarmos neles. Amém? Antes da gente começar, eu queria pedir a sua atenção total comigo, amém? Você está prestando atenção aqui? E não só comigo, eu queria passar um vídeo para vocês. O meu objetivo, como eu disse, é nos inspirar através das histórias dos mártires. E hoje, a pregação vai passar por contar histórias de alguns desses mártires da nossa fé. Alguns deles, grandes homens, grandes nomes que você conhece, que você talvez ouviu falar, ou que se você não conhece, ouviu falar, vai ouvir falar hoje e vai impactar o seu coração. Mas eu queria passar o primeiro vídeo para vocês hoje, dos mártires que não têm nome. Porque esses são aqueles que são a maioria, a começar pelos cristãos da igreja primitiva, a passar por toda a história pelos cristãos, tantos e tantos eles que morreram sem ter os seus nomes escritos na história, mas que são sementes que frutificam em nossas vidas hoje, amém? A nossa igreja hoje, a nossa vida hoje, a sua fé, ela é o fruto das sementes que foram plantadas através da vida de cada um dos mártires que morreram pela nossa fé cristã. Esses mártires são os mártires sem nome, a maioria deles. Eu queria passar um vídeo para vocês de algo que aconteceu no Japão no ano de 1637. Na verdade, entre o ano 1614 e durante todo ali o século 17, houve uma perseguição muito grande dos cristãos no Japão. Mas ali naquele lugar, Deus levantou verdadeiros cristãos que se propuseram a ser esses mártires que viveram a fé até as últimas consequências. Em 1614, houve uma rebelião chamada Rebelião Shimabara. Falei certo aí, Christian? Tá certo? Shimabara? Então tá, a gente tem um consultor de japonês particular aqui. A rebelião Shimabara, que matou e massacrou milhares e milhares de cristãos no Japão. E o Japão, para o Japão, que é um país pequeno, milhares e milhares de pessoas, é muita gente. E essas pessoas se tornaram sementes de uma fé que impacta até mesmo nós aqui, os cristãos. Houve muitos missionários japoneses que vieram para o Brasil e implantaram igrejas aqui no Brasil. Tem muitas denominações que as primeiras igrejas dessas denominações foram implantadas por missionários japoneses. Então influenciam nós e tocam a nossa história como cristãos também. Mas esses mártires não têm nome. Muitos deles não têm nome. Eu queria que, agora a gente vai colocar um vídeo. Normalmente, quando a gente coloca um vídeo, tem gente que aproveita para pegar no celular, ou aproveita para ir no beber água, ir no banheiro, enfim. Eu queria que nós colocássemos a partir desse momento, nós vamos ter uma pregação que principalmente é uma pregação para nos inspirar. É um momento para nos inspirarmos pela história de homens e mulheres da Bíblia e cristãos fora da Bíblia também que morreram pela fé, e que é a partir desse momento que nós possamos olhar para esse vídeo e que toque nosso coração, que nosso coração esteja aqui em respeito a essas pessoas, em inspiração, em admiração por esses irmãos e irmãs e irmãos da fé que morreram para que nós pudéssemos hoje termos a fé que nós temos. Eu queria pedir para que você prestasse atenção e abrisse o seu coração para esse lugar. O vídeo que nós vamos passar é do filme Silêncio, certo? Quem aqui já viu esse filme? É um filme muito bom. Aí, ó, ninguém viu, então todo mundo tem mais uma indicação de filme para você. Quem gosta de assistir filme? Tem alguém que não gosta de ver filme aqui? Meu Deus.
Não. Então, quem não gosta de ver filme, eu vou convidar para ir ver lá em casa o filme do silêncio. Mas enfim, tá certo aí o vídeo, ô Israel? Amém. Então, prepara o seu coração e vamos ver um pouco do que acontecia no Japão do século 17 com aqueles que se propusiam a ser cristãos até as últimas consequências. I prayed they remembered our Lord's suffering and took courage. O glamour de um grande palco, mas que busca a glória, que está sim, muitas vezes em grandes palcos, como nós vemos grandes homens e veremos hoje, mas também está no lugar que não tem nenhum glamour, mas que é cheio de glória. Eu quis mostrar esses cristãos que são martirizados de forma anônima, que são os sem nomes, para que possa confrontar a minha e a sua fé, confrontar o nosso coração hoje, porque a mensagem de hoje é uma mensagem de confronto. Ao olhar por mártires, nós confrontamos a nós mesmos. Eu lembro ao assistir esse filme, e eu diria para você que essa cena aí não é a cena mais pesada do filme, inclusive, tem cenas muito mais pesadas. Então imagine como devem ser as outras cenas. Mas eu ficava me perguntando durante todo o filme, será que nesse contexto, nesse lugar, será que eu seria cristão? Será que eu teria coragem de ser martirizado dessa forma? Porque você vê a forma que eles viviam o cristianismo, era uma forma, eles não tinham nada do que nós temos aqui. E a minha sensação é que muitas vezes dentro de nós, conosco aqui na igreja, se a gente tirar o ar-condicionado aqui da igreja, já muita gente não vem para o culto. Junto com o ar-condicionado a gente tirar, a gente estava com uma banda maravilhosa tocando aqui, amém? Vamos aplaudir a Jesus pelo louvor que nós tivemos, glória a Deus, muito bom. Mas se a gente diminuir um pouco a qualidade musical, talvez, do louvor, já tem uma galera que também não vem para o culto. Se já não for o pastor favorito dessa pessoa, o pregador favorito dessa pessoa, das pessoas que vêm, muita gente já não vem também. E eu fico imaginando, será que nós, com esse tipo de fé, que por motivos bobos muitas vezes não vamos ao culto, não vamos à igreja, ou não servimos a Deus, será que nós teríamos uma fé inabalável o suficiente para viver esse martírio, para viver como esses homens e mulheres viveram? Eu queria que o nosso coração fosse confrontado nessa noite. Eles estavam prontos para dar a sua vida por algo que era maior do que eles. E nós muitas vezes como cristãos viemos à igreja apenas para receber algo que nós queremos, ao invés de entregar para Deus aquilo que Ele demanda de nós durante o culto, que é o nosso sacrifício diante dEle no culto. Então eu queria que o nosso coração fosse confrontado nessa noite, inspirado nessa noite, amém? Hoje nós falaremos sobre a doutrina dos mártires e como a morte e vida deles podem nos inspirar e nos ensinar. Esse é o nosso objetivo aqui nessa noite. E a pergunta inicial, que é a pergunta que eu fiz para chamar a atenção de nós, é: será que o Charlie Kirk era um mártir da fé cristã, ou ele era só um ativista político? A primeira coisa que eu queria fazer é tirar esse espantalho da nossa frente aqui, que é em relação ao Charlie Kirk. O objetivo da pregação não é falar sobre ele, mas é usar isso como oportunidade para falarmos sobre os mártires, sobre essa doutrina da fé. Mas o que eu diria para você é que nós vamos olhar para a história hoje de um homem que morreu por um motivo muito parecido com o do Charlie Kirk, que é o João Batista. Nós vamos olhar, e eu queria até pedir para você já abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 6, por favor. O mais sábio que nós podemos fazer nessa noite é olhar para a palavra de Deus e perguntarmos para o Senhor: Senhor, o que o Senhor tem para nos ensinar sobre os mártires e sobre o martírio? E Senhor, como o Senhor pode nos inspirar através da vida desses homens? Eu queria que você fazer um convite ao seu coração agora, que você abra o seu coração, porque Deus deseja falar poderosamente com você nessa noite. Ele quer tocar a sua vida através da vida desses homens. Uma das características de um mártir que nós vamos ver aqui hoje é a característica de que eles são sementes que frutificam na vida de outras pessoas. E essas sementes estão prestes a frutificar em nossos corações essa noite, nesse lugar, nessa igreja, através da história e da vida deles. Se vai frutificar ou não depende do quanto nós estamos com o coração e com a vida aberta para aprender e para se inspirar por eles. Agora vamos então mergulhar na palavra de Deus e descobrir o
que ele tem para nos ensinar. Nós vamos ver agora o exemplo de João Batista. E eu queria saber de vocês, se vocês sabiam, que é uma curiosidade muito interessante, que João Batista ele foi o primeiro a pregar o Evangelho da Nova Aliança. Ele foi o primeiro, ele pregou antes de Jesus. Ele preparou o caminho para Jesus, e ele foi o primeiro a pregar o Evangelho do arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Olha uma pessoa que está do seu lado e fala assim: arrependa-se. Essa palavra, arrependa-se, que é a palavra que nós temos que falar para nós mesmos todos os dias. João Batista foi o primeiro cara a pregar essa mensagem, e curiosamente, ele também foi o primeiro a morrer por conta dessa mensagem. Ele foi o primeiro mártir desse Evangelho da Nova Aliança. Amém? Queria pedir para você ler junto comigo aí, então, Marcos capítulo 6, versículo 12 em diante. Nós vamos ler a história da morte de João Batista. E ele diz assim no versículo 12, ele começa falando sobre os discípulos de Jesus, né? E ele diz assim: eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Outros diziam: ele é Elias, e ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, Herodias, mulher de Felipe, seu irmão, com a qual se casara. Então João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher de teu irmão. E assim Herodias odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia a João e protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo, e quando ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente chegou a ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu lhe darei, até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, pediu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou muito aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Assim, enviou imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram no túmulo. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Amém? Amém. Então aqui nós vemos então a história do primeiro mártir do Evangelho da Nova Aliança. E a gente vê que lá no começo do texto, ele vai dizer que os discípulos de Jesus pregaram ao povo que se arrependesse. E através dessa atitude de pregar ao povo que se arrependessem, e ainda mais, de irem e curarem as pessoas e orarem pelas pessoas, eles achavam que eles eram na verdade discípulos de João Batista. Então,
Aqui da história de João Batista nós podemos tirar muito de aprendizado de o que é ser um mártir, quais são as características de um mártir, e mais importante do que isso, olhando para a vida e principalmente para a morte de João Batista, como nós podemos aprender a nós vivermos uma vida como a de um mártir. Nós não precisamos necessariamente morrer pela fé para que nós vivamos como mártires, vivamos como João Batista viveu. E a primeira coisa que nós vemos como característica de um mártir, nós vemos isso em João Batista, nós vemos isso nos outros também, é que o mártir, e viver como mártir, é viver carregando a mensagem do Evangelho do arrependimento, a mensagem do Evangelho de Jesus. João Batista, ele anunciava o Evangelho da Nova Aliança, dizendo, arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Ele pregava isso para as pessoas, ele pregava isso de forma ousada, de forma violenta contra aqueles que eram hipócritas ou contra aqueles que se recusavam a se arrepender. E a gente vê que tanto Herodes quanto o povo reconhecia isso em João Batista, reconhecia que ele é um cara que ele carregava uma mensagem muito específica, porque eles ouvem os discípulos de Jesus pregando o arrependam-se, eles logo lembram de João Batista, logo eles lembram, tinha um cara aqui que só falava disso, que só falava desse evangelho. E agora eu faço a pergunta para nós, faço a pergunta para você: algum dia alguém vai te reconhecer pela mensagem de Jesus? Algum dia alguém vai falar assim, eu já ouvi falar sobre Jesus, eu tinha um amigo que falava o tempo inteiro sobre ele, essa mensagem aí, esse tipo de mensagem, eu ouvia muito um amigo meu falar. As pessoas vão reconhecer e vão se lembrar de você como uma pessoa que carrega a mensagem por onde quer que você vá, porque nós somos aqueles que ouvimos muito, talvez você tenha escutado já essa expressão, né? Pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Alguém já ouviu isso? Levante a mão. Amém. Nós ouvimos isso é uma grande verdade, é preciso que nós vivamos o Evangelho, mas não dá para nós pregarmos o Evangelho sem usarmos a mensagem, sem usarmos as palavras, sem falarmos sobre Jesus. Nós temos que ser aqueles que carregam essa mensagem, nós temos que ser aqueles que, ao aconselharmos nossos amigos, ao conversarmos com nossos irmãos, com nossos familiares, com aqueles que convivem conosco, nós somos aqueles que sempre estamos falando sobre Jesus, e não só falando sobre Jesus, mas pregando o arrependam-se, chamando pessoas ao arrependimento, porque é muito fácil falar somente o Jesus te ama, ou vai dar tudo certo, Deus está no controle, mas a mensagem pela qual João Batista era conhecido, não era Jesus te ama, mas era arrependam-se. Jesus te ama? Sim. Aí vem o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ele foi o primeiro, ele foi o cara que disse isso, ele foi um cara que apontou para Jesus como Cordeiro, mas ele falava arrependam-se, e nós temos que ser aqueles que carregam essa mensagem também. Nós vemos como o exemplo que eu quero trazer esse foi o primeiro mártir da pregação do Evangelho, agora eu trago o primeiro mártir da igreja de Jesus, da igreja primitiva. Quem aqui sabe me dizer quem era? Quem foi? Quem? Isso aí, Estevão, quantos aqui conhecem a história de Estevão? Certo, Estevão também foi um exemplo gigantesco de alguém que carrega a mensagem. Se você for ler a história do martírio de Estevão, de como ele morreu, você vai encontrar ali, talvez, eu acredito que seja o maior texto de uma pregação que tem na Bíblia, ou um dos maiores, porque é gigantesco, o texto dele pregando, e ele está apontando ali para os judeus que estavam ali presentes, como que eles deviam se arrepender, como que eles tinham negado o Espírito Santo, como que eles tinham resistido ao Espírito Santo. Ele aponta os pecados do povo, ele diz que eles resistiram ao Espírito Santo, chama eles ao arrependimento, e aquilo incendiou as pessoas de raiva. Mas por quê? Porque ele carregava uma mensagem. Então o mártir, ele é aquele que carrega a mensagem, e carrega a mensagem do Evangelho. Ele é aquele que vive muito bem, vive de forma exemplar aquilo que ele faz. Como o Estevão, ele não era o papel de Estevão não era necessariamente ser um pregador, ele era um diácono, ele tinha sido elegido como um diácono da igreja. Ele era para cuidar das pessoas, ele era o cara que cuidava dos órfãos, das viúvas, distribuía as doações para as pessoas. Não era necessariamente o papel dele pregar, mas ele carregava a mensagem. Não importa qual seja a sua profissão, o seu sonho, aquilo que você faz,
Não importa por onde você vai, você tem que carregar a mensagem. Nós vimos, por exemplo, trazendo aqui de novo o exemplo do Charlie Kirk. Ele era um cara que ele era um ativista político, essa era a profissão dele. Ele estava ali para ser um ativista político do lado político dele, mas você via que sempre que ele tinha oportunidade, ele pregava o evangelho. Sempre que ele tinha oportunidade de falar algo entre os debates políticos e ideológicos que ele tinha ali, ele falava: eu espero que você se arrependa com esse Jesus. Ele falava sobre o evangelho, enfim. Isso que nós vemos, para ele era mais fácil, porque ele era um ativista político, ele trabalhava falando. Mas nós precisamos encontrar em nossas vidas espaço para nós também compartilharmos a mensagem, para nós vivermos como os mártires. Então, se a sua profissão for uma profissão que não tem nada a ver com falar com as pessoas, enfim, ou seja, você precisa encontrar na sua vida espaço para compartilhar a mensagem. Compartilhar a mensagem não é um papel somente daqueles que pregam, daqueles que lideram, mas é um papel de todo o cristão. Olha uma pessoa que está ao seu lado e fala assim: você precisa carregar a mensagem. E a mensagem é a mensagem de que nós fomos criados por Deus de forma santa. Nós caímos e pecamos, por isso somos inimigos de Deus. Ele nos enviou, Ele veio à terra, se sacrificou por nós, nos salvou para que Ele pudesse receber o castigo que nós merecíamos. E então, através do arrependimento, nós temos acesso a esse sacrifício. Somos santificados e podemos nos encontrar com Deus e sermos salvos da sua condenação. Essa é a mensagem que deve fazer o nosso coração queimar e deve fazer a nossa língua tremer para contar essa história, para contar essa notícia, para levar essa mensagem de arrependimento para as pessoas. E Estevão tinha isso. E o mártir, ele é aquele que ele prega a verdade até as últimas consequências. E é isso que Estevão fazia. Nós não podemos segurar a mensagem do evangelho com medo de perder amigos. O medo de perder um amigo ou o medo de incomodar alguém não deve parar você de falar o evangelho. O medo de incomodar as pessoas. Assim, Samuel, eu até queria falar, mas se eu falar eu vou incomodar o meu amigo, que ele é de uma fé diferente. Se eu falar, talvez ele não vai gostar mais de mim. Se eu falar, ele vai achar que... Enfim, mas Estevão e João Batista pregaram até a consequência da morte. Nós podemos pregar até a consequência de talvez perder um amigo, talvez incomodar alguém, talvez sermos incômodos, mas nós precisamos levar a mensagem. Amém? E a segunda coisa que nós vemos é a coragem e a ousadia para declarar a verdade. O texto que nós vemos diz que João não negociou e ele denunciou, ele teve coragem primeiro para denunciar a hipocrisia dos fariseus, o que já precisava de muita coragem, porque lendo a história bíblica nós vemos como esses caras eles atacavam aqueles que os desafiavam. Ele teve coragem para denunciar e chamar eles de víboras, de denunciar a hipocrisia deles, mas mais do que isso, além de ter uma coragem a nível ali religioso com os fariseus, ele teve uma coragem além, e ele teve a coragem de denunciar o padrão moral de Herodes e de Herodias. Ele teve coragem para ir além de exercitar a moral de Deus, e exercitar a lei de Deus, e o arrependa-se de Deus, para além somente da esfera religiosa ali dos judeus que estavam ali, mas ele foi além e atacou até uma esfera política que era do governador daquele lugar, que era Herodes. E nós vemos que isso custou a vida dele. O que nós vemos é que os mártires não se curvam diante da pressão, e é nisso que nós temos que nos inspirar na vida desses homens, não nos curvarmos diante da pressão. Nós temos aqui o exemplo de Paulo em Roma, o império mais poderoso do mundo que estava contra ele. Diante de Nero, ele não se intimida e proclama: Jesus é o Senhor e não César. Essa ousadia foi considerada crime contra o Estado, e como resultado ele foi decapitado. E mesmo assim, na verdade, puramente por causa disso, essa vida de Paulo se tornou uma semente. As cartas dele construíram o que nós temos como fé hoje. As cartas deles construíram até o que nós temos como sociedade hoje. Muitas vezes o padrão moral que nós vivemos está estabelecido por conta de muito do que o apóstolo Paulo escreveu. E nós temos um cara que mudou a história por conta de coragem, de ousadia, de não ceder à pressão. Olha para a pessoa que está ao seu lado e pergunta para ela assim: você aguenta a pressão?
Será que a gente aguenta a pressão? Como eu falei, será que a gente aguenta a pressão? Às vezes eu tenho dúvida se a gente aguenta a pressão de uma igreja que não tem ar-condicionado. Será que nós aguentamos a pressão de sermos perseguidos, de termos o dedo apontado para nós? Porque muitas vezes nós temos medo de perseguição, mas eu vejo que nós como cristãos muitas vezes somos inseguros. Nós temos medo de afastar pessoas se a gente falar a verdade, mas a verdade precisa ser declarada, como João Batista fez. João Batista ele não declarou só Jesus é o Senhor. Ele não foi morto só porque ele batizava muitas pessoas. Ele não foi morto porque ele batizava um monte de gente. Ele não foi morto porque ele pregava que Jesus era o Senhor. Ele foi morto porque ele estabeleceu o padrão de Deus, o padrão moral de Deus, e apontou um pecado sexual. E talvez em algum momento Deus te chame para fazer algo assim. Deus te chame para olhar para um amigo seu, muito próximo, para você falar assim: cara, o que você está fazendo é errado, o que você está fazendo é pecado contra Deus. Olhar talvez para alguém para um chefe seu que pede para você fazer algo que é ilegal, você fala assim: não vou fazer. Eu não vou fazer. Se você insistir para fazer, eu vou denunciar você, porque meu Deus diz que isso é o certo. Se levantar, e como eu tive que fazer algumas vezes na faculdade, por exemplo, de perder amizades ou de criar inimizades por me levantar e falar contra o aborto, por exemplo, na sala de aula, sempre que se levantava. Os professores até pararam de falar, porque sabia que eu ia falar alguma coisa. Briguei algumas vezes na sala da faculdade por causa disso. E muitas vezes a gente vai se encontrar nesse lugar como cristãos, porque o cristão ele é aquele que incomoda ao levantar o padrão moral de Deus. Porque ninguém se incomoda com quem fala Jesus te ama. Ninguém mata os cristãos por causa disso. Os cristãos foram mortos por motivos de incomodar a dizer arrependam-se. Por isso que é o evangelho do arrependimento. E como eu disse, a verdade nem sempre vai ser popular, mas a verdade do evangelho ela vai ser eterna, e nós nos preocupamos com aquilo que é eterno. Eu sempre digo, quando eu vou pregar, que nós temos que nos preocupar, e nós temos que dar valor àquilo que Jesus dava valor, e Jesus só dava valor para o que era eterno. E existem só duas coisas eternas, duas coisas: a pessoa que está aí do seu lado, que nunca vai deixar de existir, ela vai passar a eternidade dela com Deus ou sem Deus, ela vai ser eterna, e o nosso relacionamento com Deus, o próprio Deus é eterno. Isso é o que tem que ser as prioridades da nossa vida, é isso que deve nos preocupar, as pessoas que estão ao nosso redor e o nosso relacionamento com Deus. E a verdade de Deus, essa é absoluta, e ela é eterna, amém? Então que nós tenhamos essa coragem que João Batista teve, essa coragem que o apóstolo Paulo teve, que Estevão teve, de anunciar a verdade sem medo, com ousadia e coragem. Nós somos chamados para ter coragem e ousadia. Nós não podemos ser uma geração de cristãos que procuram apenas o conforto, mas que nós precisamos nos encontrar num lugar de estarmos confortáveis no desconforto, porque é esse lugar que Deus quer nos colocar muitas vezes, amém? A fé que Jesus nos chama a ter é a fé que sai do barco para andar sobre águas, um lugar completamente desconfortável, e é isso que nós temos que exercer como cristãos, e além do que nós naturalmente iríamos, principalmente pela verdade do Senhor, amém? Então, que a gente seja como Estevão, que carregava uma mensagem, e como Paulo, que tinha coragem de carregar ela, mesmo em meio a pressões. Quando você se sentir pressionado, faça como Paulo, que dizia que ele usava suas cartas para falar com seus irmãos, para ter ali, ele tinha os irmãos que eram próximos dele. Você pode falar com seus irmãos aqui da igreja, mas principalmente ele olhava para Jesus, e ele é aquele que vai dizer em Filipenses: não ande ansiosos com coisa alguma, antes pelas orações e súplicas, levem seus pedidos ao Senhor, levem seus motivos ao Senhor. E é isso que nós fazemos quando sentimos pressão. Nós não desistimos, nós nos colocamos no lugar, e nós nos entregamos a Deus, entregamos aquilo que está nos pressionando a Deus, amém? Amém? E uma terceira característica dos mártires é que a perseguição, ela não vem apenas por Jesus, mas ela vem pela aplicação do Evangelho na vida e na sociedade. Como eu estava dizendo, João Batista
não foi morto por dizer, eis o Cordeiro de Deus, ou por batizar muitas pessoas. Ele foi morto porque ele denunciou um pecado sexual. É por isso que ele foi perseguido e morto. E o Evangelho, ele confronta não só nós como indivíduos, mas ele confronta todo um sistema de pecado que nós temos no mundo. E, como exemplo, eu queria trazer alguém que talvez você não conheça. Eu mesmo não conhecia antes de estudar a vida dos mártires para essa pregação. Quem que conhece o nome do cara que eu vou tentar falar? Eu acho que a gente tem um consultor de japonês. Tem alguém que é alemão aqui? Não. Precisava de um alemão agora, não tem nenhum alemão, então vou falar errado mesmo, que é o Dietrich Bonhoeffer, que ele é um cara que, imagina a Alemanha nazista, a Alemanha da época da Segunda Guerra, e ele era um pastor naquela época. Enquanto muitos pastores se calaram diante do ditador, o Bonhoeffer pregava que obedecer a Deus era mais importante do que obedecer ao ditador. Ele entrou em conspiração contra o regime e foi preso em seus últimos dias. Ele escreveu cartas de esperança e fé, e poucos dias antes da queda do nazismo ele foi enforcado. O seu martírio até hoje inspira cristãos e nos inspira como cristãos a não nos calarmos diante de injustiças. Nós vemos a vida desse cara, desse pastor, que ele não só pregava o evangelho na sua igreja, se preocupava com as suas ovelhas ali, mas ele se levantou e criou uma resistência contra o regime nazista, porque ele dizia, é mais importante obedecer a Deus do que obedecer às ordens de um ditador. E esse cara foi preso, e nos últimos dias do regime nazista, ele foi morto. Ele foi morto enforcado. E nós vemos aqui nesse cara, um mártir desses que tem nome, desses que nós podemos olhar e dizer, eu quero ser como esse cara, eu gostaria de ser como esse cara, que diante de um poder que é muito maior do que eu tenho coragem de me levantar e resistir a um sistema de pecado, que diz que pessoas merecem mais a vida e mais proteção, e merecem viver ou morrer por conta de algum motivo X ou Y. Eu sou aquele que me levanto diante da verdade de que todos são criados à imagem do Senhor, e todos são iguais perante a Deus, e eu vou ser esse cara, eu vou ser esse que se levanta. E eu digo para você, no seu dia a dia, na sua vida, você carrega na sua vida o Evangelho, no seu viver o Evangelho, porque essa é uma característica dos mártires, carregar no seu viver o padrão de Deus, de tal forma que ainda exacerba isso para a sociedade, e busca levar isso para a sociedade. É isso que nós somos chamados para fazer. Nós não somos chamados como cristãos apenas para, entre quatro paredes que nós temos aqui, vivermos como santinhos, mas para levar os frutos do Evangelho, que o Evangelho pode trazer para outras pessoas. Nós vamos ver daqui a pouco o exemplo do Martin Luther King, por exemplo, que, inspirado na sua fé cristã, ele sabia que as pessoas eram iguais, que brancos e negros eram iguais e poderiam viver em sociedade como iguais. E ele levou isso para as pessoas. E eu digo para você, você precisa exercer a sua fé na sua vida e levar isso de forma que seja implantado na sociedade, porque quando as pessoas veem os frutos que o Evangelho traz, os frutos que viver obedecendo a Bíblia traz, as pessoas vão querer buscar a fonte desses frutos. Quando você viver como cristão e as pessoas verem como você prospera naquilo que você faz, como você é feliz naquilo que você faz, como você vive como cristão, as pessoas vão olhar para você e vão querer a fonte daquilo. E é isso que os mártires carregam. É por isso que, quando nós vemos a história de um cara como esse, alguém que não é cristão pode ouvir a história desse cara e dizer, nossa, esse cara se levantou contra um regime ditador, por conta da sua fé cristã. Eu quero saber qual que era a fonte da vida desse cara. E é assim que acontece na sua vida. Quando você vive obedecendo a palavra de Deus, obedecendo aos padrões do Senhor, obedecendo aquilo que Deus nos ordena a fazer, é inevitável que você prospere, é inevitável que você viva bem, é inevitável que você exale um brilho do Evangelho e a felicidade da salvação em você, e as pessoas vão querer a fonte disso. E isso é uma fonte de evangelismo também. E eu queria até mostrar para vocês como que isso é poderoso, como que é poderoso quando nós nos levantamos como cristãos, não somente para
sermos em nossas vidas cristãos, mas para buscar isso para outras pessoas, como que isso gera frutos. Nós estávamos falando aqui, agora há pouco, do Charlie Kirk, e eu me lembro eu comecei a ver nessa semana muitos e muitos testemunhos de pessoas dizendo o quanto que pessoas que eram ateias, dizendo que conheceram a Jesus através do Charlie Kirk, porque viram o que ele fazia, pessoas que eram de outras religiões também dizendo a mesma coisa, pessoas que diziam assim, eu fui nos comentários de um vídeo do velório dele, e você vê a caixa de comentários, só tem esse tipo de comentário, e tinha um cara lá dizendo, eu sou um chinês de 60 anos, eu nunca peguei numa Bíblia, mas ontem eu comprei 3 Bíblias, eu comecei a ler por causa do que o Charlie Kirk fazia. Eu vi um cara falando ele falava assim, eu era ateu há 3 anos atrás, eu conheci o que o Charlie Kirk fazia debatendo, eu vi o que ele falava, eu concordava com as ideias dele, mas eu não concordava com ser cristão, por causa dele eu fui buscar o que era ser cristão, e hoje frequento a igreja e sou cristão. Enfim, como que, quando ele sendo um ativista político, e exercendo o cristianismo dele nessa profissão, ele levava as pessoas a querer buscar o que era Jesus na fonte. E você, seja o que você for querer fazer na sua vida, se você for ser um advogado, um professor, uma professora, um empresário, enfim, se você viver os princípios cristãos naquilo que você faz, as pessoas vão olhar para você, vão te admirar e vão querer buscar a fonte daquilo que você faz. Isso é uma característica de um mártir. Tentar levar na sua vida o que o Evangelho fazia, é isso que João Batista fazia. E não só levar na sua vida, mas levar isso para outras pessoas. Amém? Então, nós possamos ser inspirados pela vida de Dietrich Bonhoeffer, que não se contentou apenas ser cristão, resistir e sobreviver a um regime ditador, mas que disse assim, eu vou me levantar e eu vou levar a verdade do Senhor até a última consequência aqui no meu país, porque é isso que eu preciso fazer para exercer como cristão. E ele foi um mártir que toca a nossa vida até hoje. Amém? Amém. E a quarta e última coisa que nós vemos como fruto e como pré-requisito para um mártir é o que nós estávamos falando sobre a morte de um mártir gerar vida e frutos no reino de Deus. A notícia da morte de João Batista levou os discípulos a contarem para Jesus, e quando Jesus fica sabendo daquilo, ele se retira, mas foi nesse exato contexto em que multidões seguiram Jesus enquanto ele estava triste, e Jesus se compadece daquelas pessoas, e essa história do que aconteceu com João Batista se tornou em Jesus, se tornou naquele momento um estopim para que Jesus curasse muitas pessoas e pregasse para muitas pessoas. E eu nunca tinha reparado nisso, mas logo depois dessa pregação de Jesus, é o momento em que Jesus multiplica os pães e peixes. Então a morte de João Batista, a gente pode ver nessa história como que ela se torna uma semente para muitas pessoas serem tocadas por Jesus, mas não só nesse lugar, mas a gente vê que João Batista em si se tornou uma semente do Evangelho, se tornou uma semente que frutificou em muitas pessoas. Nós vemos que ele era reconhecido e que olhavam para os discípulos de Jesus e imaginavam ele. Nós vemos que não só ele foi uma semente nesse contexto, mas ele foi o cara que batizou o próprio Jesus. Que semente maior poderia ser essa? Isso nos inspira porque ele viveu uma vida digna de um mártir. E qual semente nós podemos ser? Quantas sementes nós podemos ter aqui hoje? Nós podemos ser aqui hoje vivendo como mártires em nossas vidas. Nós vemos isso, como eu disse, na vida de Martin Luther King Jr. Quem aqui não conhece esse cara? Alguém não sabe quem é Martin Luther King? Levanta a mão. Beleza, todo mundo sabe. Ele é um cara que na década de 60 nos Estados Unidos, no momento em que o país vivia em uma segregação racial, onde existia uma verdadeira guerra de raças entre brancos e negros, ele foi o cara que se levantou para dizer que tinha o sonho de um mundo onde brancos e negros poderiam viver como iguais. Ele não usava suas ideias apenas para marchar em direção a essa verdade, a essa guerra que ele levava consigo, mas ele usava a palavra de Deus. Ele era um pastor batista. E o movimento de Martin Luther King Jr. nasceu nas igrejas, cresceu nas igrejas e era um movimento cristão em si. É impossível retirar o cristianismo do movimento que Martin Luther King Jr. fazia. E ele levou isso até as últimas consequências, até as consequências políticas, ao ponto de que ele foi morto por um tiro. Ele levou um tiro enquanto ele discursava, e ele foi morto, mas a morte dele foi o que gerou
ele estava em um momento em que parecia que eles iam perder essa guerra de acabar com a segregação racial, mas a morte de Martin Luther King Jr. se tornou um marco, e por causa da morte dele, a segregação racial nos Estados Unidos finalizou, e até hoje ele é um cara reconhecido, ele é talvez um dos maiores nomes da história política dos Estados Unidos e do mundo, por conta de ter se levantado como cristão, ser inspirado pelas ideias cristãs. Em todos os discursos dele, ele citava alguma parte da Bíblia, e ele era o cara que levava isso em si. Ele era um cara que levava não somente o cristianismo a sério como vida para ele, mas ele levava o cristianismo a sério como algo que deveria ser implantado na sociedade. Eu quero um mundo onde as pessoas são iguais perante Deus, porque assim, essa é a verdade, as pessoas são iguais perante a Deus. E esse foi Martin Luther King Jr. Nós vemos nele um cara que tinha muitas falhas. Nós estávamos comentando hoje, eu estava comentando com meu pai hoje, mais cedo, como que ele era um cara com falhas. Nós vemos que o Martin Luther King, ele teve falhas, ele teve pecados apontados na sua biografia, mas ele é um cara que é sempre lembrado como um mártir da fé, como um mártir não só da fé, mas um mártir do mundo, que lutou pela causa da igualdade, mas ele fazia isso dentro da matriz cristã, e ele teve frutos. Nós vemos os frutos que ele gerou, não somente na política e na vida da sociedade de todo um país que parou de viver segregado, mas ele, por conta do que ele fazia, muitas e muitas pessoas se renderam ao Senhor. Porque é o que eu disse para vocês, elas olhavam para Martin Luther King, viam um grande homem lutando por uma grande causa, e elas pensam, qual é a fonte desse cara? Um contraponto não, mas alguém que andava em paralelo com Martin Luther King era o Malcolm X, e ele era um cara que fazia a mesma coisa que ele, lutava contra a segregação, mas de uma forma muito mais militar, pregava mais violência, e ele era um cara que era muito muçulmano, e você vê muitas diferenças dos dois. Os dois podem ser considerados grandes homens, enfim, mas nós vemos o quanto que Martin Luther King gerou mais frutos do que Malcolm X, porque ele era um cara que não tinha apenas a verdade consigo, não tinha apenas uma mensagem política consigo, mas ele tinha Cristo com ele. Ele foi uma semente porque ele não morreu sozinho, ele não morreu por uma ideia ou por um ideal, ou por uma ideologia. Ele morreu porque aquela ideia que ele carregava não era dele, mas era uma ideia que vinha do Evangelho. Ele ouvia o Evangelho, pregava o Evangelho, era um pastor do Evangelho, e por consequência de ser um pastor do Evangelho, um homem de Deus, um cristão, ele se sentia na obrigação de exercer essa fé na vida e na sociedade, e como um agente político também, e é isso que Martin Luther King Jr. fazia. A morte de Martin não foi o fim, e é isso que nós estamos dizendo aqui hoje. O tema da mensagem é: mataram o cara, mas não mataram a mensagem. E esse título não é para o Charlie Kirk, não é também para o Martin Luther King Jr., é para João Batista, porque se a preocupação de Herodes era calar João Batista, que dizia, é pecado o que você está fazendo, Herodes, ele quebrou a cara, porque a mensagem de João Batista estava mais viva do que nunca, em Jesus, nos discípulos, nas vidas das pessoas que carregaram essa mensagem depois de João Batista. E nós vemos então todas essas características que os mártires têm e que nos inspiram, e cada um desses homens precisa ser uma semente no nosso coração aqui nessa noite. Eu queria que você, nesse exato momento, tivesse um momento de confronto consigo mesmo, de confrontar o seu coração com o coração desses homens, o nosso coração com o coração desses homens, confrontar o nosso coração como igreja com o coração da igreja daqueles japoneses que nós vimos aqui no vídeo mais cedo. Nós possamos ser confrontados e encontrar em nós, lá no fundo, encontrar em nosso coração como cristãos, um cristianismo tão fervoroso, tão vivo e tão radical quanto o desses homens e mulheres, quanto o desses mártires, os sem nomes e de todos esses nomes que nós dizemos aqui hoje. A voz de Deus para nós é clara aqui nessa noite. Ele quer que nós vivemos as mesmas virtudes dos mártires no nosso dia a dia e na nossa vida, porque caso contrário, nós seremos uma luz que não ilumina e um sal que não salga. O que Deus quer dizer para você é que Ele não precisa que você morra de forma literal pelo Evangelho, mas Ele precisa que você morra no seu dia a dia para si mesmo pelo Evangelho. Ele precisa que você viva no seu dia a dia como se fosse um mártir, para que você possa ser luz,
para que você possa ser sal. No caso contrário, nós seremos cristãos insossos, que não incomodam ninguém. Nós seremos apenas aqueles que, beleza, nós não somos odiados por ninguém, grande coisa. Nós temos que ser aqueles que influenciam, que levam a mensagem, que pregam. E, como eu disse, o primordial é que nós devemos a mensagem do Evangelho de Jesus, que é a mensagem do arrependimento. Que o seu coração possa se confrontar nessa noite com isso. Nós precisamos ser esses mártires vivos, que não precisam morrer por Cristo literalmente, mas carregar em cada passo que nós damos. Deus, Ele não te chamou apenas para viver, mas Ele te chamou para viver, para morrer por Ele. Essa é a mensagem que nós temos que pregar para nós mesmos. Viver com Jesus é maravilhoso, mas é o paradoxo mais